Olá, meu querido irmão, amigo, ouvinte da Palavra de Deus, que a graça e a paz do Senhor continue reinando em seu coração. Amém? Vamos ler mais uma porção da Palavra de Deus para a nossa reflexão neste momento. Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, que vai dizer: tempo para tudo. Preste atenção. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno e adorado Pai, Tua palavra está aberta mais uma vez. Que todos que a ouvirem, Pai, possam entender, possam ser edificados. E eu humildemente me coloco como instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que Tu queres ao coração da Tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, meu amigo, o livro de Provérbios que foi escrito por Salomão, um sábio, ele deixa aqui para nós, no capítulo 3, mostrando que há tempo para cada coisa no ciclo da nossa existência humana, da nossa vida. Ele nos diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Ele faz uma lista desses tempos, mostrando que não controlamos o tempo da grande parte dos acontecimentos. O melhor que a gente pode fazer é reconhecer esses tempos. Você não consegue controlar o tempo de tudo isso que nós falamos aqui, vamos explicar esmiuçadamente, né? Mas temos o quê? Que reconhecer. E aí a gente tira algumas lições, que é a nossa responsabilidade, reconhecer o tempo de Deus e não mudar. Reconhecer, procurar entender ao tempo que eu estou enfrentando agora. Por que eu estou enfrentando isso? Qual a lição que Deus quer para mim nesse tempo? Para depois vir o outro tempo, o tempo de coisas ruins, quem sabe, depois o tempo das coisas boas. É de nossa responsabilidade também aceitar e cooperar com o tempo de Deus e nos ajustar. Nos ajustar ao tempo vai fazer uma grande diferença. Você coopera, você aceita e procura se ajustar para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento espiritual. Tudo fez Deus no seu devido tempo, meu querido, minha querida, né? E Eclesiastes vai falar que cada coisa tem a sua ocasião, cada coisa tem a sua ocasião. Já citando aqui o profeta Isaías, fala, né, no capítulo 55, né, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Olha só o que diz aqui nos versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o nosso pensamento não é igual o de Deus. O nosso caminho não é igual o de Deus. Então tem essa diferença que eu tenho que procurar, né, com os olhos da fé, entender cada situação dessa, cada tempo. E aí Salomão começa a esmiuçar, a descrever no verso de número 2, falando de cada tempo, né? No verso 2 vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Nascer é o ciclo
da fase humana. Nós vamos nascer um dia. E quando nós vamos morrer? Não sabemos, né? E sobre o nosso nascimento, o salmista vai lembrar para mim e para você, o Salmo 139, que todos os nossos dias já foram escritos e determinados, mesmo antes de nós nascermos. Olha a grandeza e a maravilha da palavra de Deus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Hebreus 9:27 vai lembrar para mim e para você que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, morreu, o espírito volte a Deus que o deu e o pó vai voltar para a terra. Então, não existe reencarnação, não existe biblicamente purgatório. Morreu, vai morrer uma só vez. E depois vem o juízo, quando Deus vai julgar, vai separar aqueles que são dele, aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. E no mesmo verso 2 diz o tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Eu só posso arrancar uma coisa se eu plantar uma coisa. Se eu plantar lá semente de alface, eu vou poder arrancar, colher alface. Mas o que eu tenho semeado, meu querido, meu amigo? O que eu tenho semeado? No meu jardim, ele está todo embelezado ou o mato já tomou conta do meu jardim? O que eu tenho semeado? Paulo vai lembrar lá em Gálatas, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, ou seja, ele vai colher. Se eu semeio coisas boas, no tempo de semear, no tempo de colher, eu vou colher coisas boas. Dentro da minha família, no meu local de trabalho, no meu círculo de amizade, o que eu tenho semeado? Não é possível arrancar algo que não se planta. Aquilo que a gente semeia hoje, né, nos nossos filhos, nós vamos colher lá no futuro com eles. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha o verso de número 3, vai dizer, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar e tempo de curar. O matar aqui pode-se entender que é matar, no caso, quando se está numa guerra. Tempo de matar. Se está numa guerra para se defender, você tem que matar o inimigo. Mas lembrando que, lá nos 10 mandamentos, tem um mandamento que diz, não matarás. E às vezes a gente não mata com uma faca, com uma arma, mas mata com palavras, com atitude. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar, diz aqui, tempo de matar e tempo de curar, curar as feridas. Curar aqui, literalmente, quando a gente lembra aqui em Isaías 38, que vai narrar da cura do rei Ezequias, quando ele ora, o profeta Isaías fala que ele ia morrer, põe em ordem a sua casa que você vai morrer, ele ora a Deus, e Deus lhe concede mais 15 anos de vida. Tempo de curar, literalmente curar de uma enfermidade e curar também espiritualmente. O salmista, no Salmo 147, vai lembrar, sara os de coração quebrantado e lhes pesa as feridas. Deus sara, Deus cura aquele que está com o coração quebrantado, o coração triste, o coração amargurado. Tempo de matar, tempo de curar. Mas eu tenho ajudado a matar ou a curar com as minhas palavras? Minhas palavras são palavras que ajudam a curar uma ferida física ou emocional ou mata sonhos. E tempo de derribar e tempo de edificar. Derribar e construir. Destruir uma cidade, construir uma cidade. Mas eu tenho ajudado com a minha vida a construir sonhos na vida de outras pessoas ou a matar os sonhos de outras pessoas. Tempo de construir e tempo de derribar e tempo de edificar. O profeta Amós vai lembrar para mim e para você, no capítulo 9, falando sobre esses tempos. E ao olhar para cada um desses tempos, qual o tempo que eu tenho procurado viver e eu tenho procurado entender o tempo de cada coisa? É o que diz a palavra de Deus, tempo de cada coisa. Portanto,
Portanto, diz aqui Amós, capítulo 9, versículo de número 11. Naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das ruínas, restaurá-lo-eis, como fora nos dias da antiguidade. Reparar as brechas, restaurar o altar que estava em ruínas. Tempo de edificar, tempo de derribar. De repente, o que precisa ser edificado? O que precisa ser restaurado na sua vida, meu querido, minha querida? No verso 4, ele continua dizendo: tempo de chorar e tempo de rir. Chorar aqui é se lamentar pela perca de alguém, pela perca de um ente querido, como fez, no capítulo 23 de Gênesis, Abraão lamentando pela morte da sua esposa Sara. Abraão lamentando pela morte de Sara, Tempo de chorar e tempo de rir. Alegrai-vos com os que se alegram, diz Paulo, chorai com os que choram, Tempo de cada coisa. Tempo de prantear e de saltar de alegria, como por exemplo Davi saltou de alegria lá em 2 Samuel capítulo 6, quando trouxe a arca de volta para a cidade, que havia sido levada da cidade. Saltar de alegria espiritualmente falando. Tempo de chorar, tempo de rir. Quando eu tomo uma decisão correta, meu querido, eu vou me alegrar. Agora, quando eu tomo uma decisão errada na minha vida, eu vou o quê? Chorar. As lágrimas. Eu tenho me policiado nas decisões que eu tomo. Não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Às vezes eu sou precipitado, faço algo e aí eu vou colher choro ao invés de alegria. E prosseguindo no verso de número 5. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Espalhar aqui no sentido de repartir. Aí podemos entender aqui o tempo humano e o tempo divino dessas coisas. No tempo humano, quem já viu uma pedreira, por exemplo, a pedra é cortada num tamanho grande, ela é toda esmiuçada, depois ela é espalhada para selecionar as melhores para construir alguma coisa, no tempo humano. E no tempo divino, meu amado, meu irmão, no sentido de espalhar a palavra de Deus, de abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Você tem sido abençoado em cada mensagem que você ouve? Você tem sido abençoado ao ler a palavra de Deus? Espalhe isso para outras pessoas que não têm a bênção de Deus, que estão com problemas, com lutas, desesperados, aflitos. Faça isso. Espalhe pedras, a palavra de Deus. E tempo de ajuntar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Ajuntar aqui é buscar alimento espiritual, se fortalecer na presença do Senhor, buscar coisas sólidas, coisas boas, uma amizade verdadeira. Buscar essa amizade verdadeira, espalhar no sentido de espalhar no jardim e juntar para construir. O que eu tenho feito? Qual o tempo que eu tenho vivido? E tenho sabido aproveitar o tempo de cada coisa, meu querido, minha querida. Tempo de evitar de abraçar e tempo de abraçar. Diz aqui o verso de número 5, continuando, Olha só. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem um momento que as pessoas precisam de um abraço, E quem não precisa de um abraço tem um efeito, um significado muito grande na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema, uma luta, Só de você dar um abraço forte, ela vai sentir, uma paz, uma tranquilidade. Só de você abraçar. Tempo de abraçar e tempo de evitar de abraçar. Tem aquele tempo que a pessoa não quer abraço, então deixa a pessoa na dela, quietinha ali, ela com Deus, no seu momento. A palavra de Deus vai mostrar isso para mim e para você, no verso de número 5. Espalhar pedras, abraçar e afastar-se de abraçar. E continua aqui que o texto ainda tem mais ensinamentos para mim e para você, meu irmão. Tempo de buscar e tempo de
perder. Buscar aqui é buscar ganhar honestamente, né? Não querendo levar vantagem sobre a vida das pessoas. E tempo de perder aquilo, né, que não agrada a Deus, deixar fora, como continua dizendo aqui, tempo de guardar e tempo de deitar fora. De guardar e deitar fora. E deitar fora aqui, principalmente o deitar fora, é desfazer das coisas nocivas à nossa fé. O que é nocivo? Que está prejudicando a sua intimidade com Deus, seu relacionamento com Deus, sua busca com Deus, a sua frequência na igreja. O que está prejudicando? Que você precisa deitar fora, desfazer de coisas nocivas à sua fé, meu querido, minha querida. E continua dizendo, né, já agora no verso de número 7, tempo de rasgar e tempo de coser. Rasgar aqui, o sinal de aflição, de calamidade, você se rasga, né? E tempo de coser é de, né, remendar alguma coisa. No tempo de tristeza, de você ficar aquietado. Então o verso 7 vai mostrar, no sentido de rasgar, né? Lembrando aí, Joel capítulo 2, quando fala assim no verso 3, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Figuradamente falando ali para a nação de Israel, rasgar o nosso coração na presença de Deus, derramar. Muitas vezes nós nos cantamos, me derramar, né, na presença de Deus. Precisamos nos derramar na presença desse Deus, no verso de número 7, né? Tempo de rasgar e tempo de coser. Coser é remendar. E também lembrando aqui sobre o tempo de remendar, o tempo de costurar, o profeta Ezequiel vai lembrar para mim e para você, no capítulo 37, olha só, quando ele fala da reunião de Judá e de Israel, no verso 22, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será de todos eles. Nunca mais serão duas nações, mas para o futuro se dividir em dois reinos, né? De tempo de costurar aqui, de unir as nações que estavam divididas para serem um só reino. No verso de número 7, tempo de rasgar e tempo de coser. Vamos voltar aqui para o texto, né? E continua dizendo, no mesmo versículo de número 7, tempo de rasgar e de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Será que nós sabemos entender o momento de estar calado diante de uma situação? Você está numa discussão, quem sabe, dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu marido, ou vice-versa, e vem o momento de né, para que não cause maior confusão e desavença, é o tempo de dos dois que estão discutindo ficar calado. Quem sabe ouvir mais e depois que abaixar a poeira, falar. Tempo de estar calado, tempo de falar, para evitar o conflito dentro da família. É a orientação bíblica, não é minha. É vinda de Deus para o seu coração. Você sabe entender isso e aproveita esse momento? Quando está acontecendo algo na sua família, ou até mesmo na igreja, tem tempo de estar calado, tempo de falar, diz o verso de número 7. Tempo de estar calado diante de uma calamidade nacional, né? Por exemplo, lá em Amós, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará em silêncio, porque o tempo é mau. Então, se eu procuro agir com prudência, eu vou manter o silêncio, vou ter o tempo de estar calado. Depois vai ser o momento de eu falar. Mas fale com sabedoria, peça a direção de Deus. Lembra de Jó e seus amigos, né? Diante da calamidade que Jó está enfrentando, da enfermidade, seus amigos ficaram calados, no capítulo 2 e 3 do livro de Jó. E para terminar aqui, o verso de número 8 vai dizer o quê? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Aborrecer aqui é odiar, né? Odiar o pecado, odiar a luxúria,
odiar as coisas da carne, tempo de odiar essas coisas e tempo de amar. Amar, espalhar o amor de Deus, né? Assim como o amor de Deus que nos ama, né? Devemos amar uns aos outros num mundo que nós estamos vivendo, onde a falta de amor, onde o amor, segundo a palavra de Deus lá em Mateus, iria se esfriar. Precisamos espalhar o amor e evitar o aborrecimento, né? O ódio, evitar isso. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. No tempo de guerra, por exemplo, né? Se você se lembrar lá de Lucas capítulo 14, quando vai falar qual é o rei que quando vai guerrear não senta primeiro e calcula com quantos soldados ele precisa para vencer o exército inimigo. É tempo de guerra. Mas vem o tempo de paz, de tranquilidade, de serenidade. E quantos estão precisando dessa paz? Quantos vivem em guerra dentro das suas casas e necessitam da paz de Cristo que excede todo entendimento, a paz que Jesus oferece, que é uma paz duradoura, mesmo que no meio de uma guerra você sente-se tranquilo, você confia que Deus está com você, você tem essa paz. Então qual tempo você está vivendo? Tempo de guerra? Então confie em Deus. Creia em Deus, busque, continue buscando, vai vir um tempo de paz no problema que você está enfrentando, na luta que você está enfrentando. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, seja qual for o tempo que você está enfrentando de tudo isso que nós listamos aqui, tire lições disso, entenda que você precisa o quê? Se ajustar ao tempo de Deus e tirar lições nesses tempos que você está enfrentando, para você se achegar mais perto de Deus, para você crescer mais, amadurecer mais. Entenda que cada tempo desse, Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração. Amém? Que Ele, através do Espírito Santo, complete esta palavra no seu coração. Vamos orar então? Senhor Deus, eterno Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender cada tempo desse que acontece na nossa vida, na nossa família, e que possamos, fortalecidos no Senhor, com sabedoria, Pai, superar cada momento desse e poder ser canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fica conosco, perdoa as nossas falhas e aumenta a nossa fé em Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus Cristo te abençoe. Amém?